Oi, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de compartilhar, de fazer com vocês uma leitura bem despretensiosa, bem humilde, do maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Na verdade, eu estava até conferindo na internet se era o maior mesmo, e eu achei isso aqui, ó. Há 150 salmos na Bíblia e o Salmo 119 é o maior deles. É uma obra de arte, pois em cada bloco de 8 versículos, cada versículo do bloco inicia com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então a Bíblia é bem assim, a gente descobre um tesouro e quanto mais a gente lê sobre isso, a gente vai aprendendo mais e mais. Ontem eu tive um momento assim bastante difícil na minha leitura da Bíblia pela manhã. Sabe? Eu senti assim como se eu não quisesse ler, sabe? Senti assim uma resistência. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não quero me sentir dessa maneira. E aí, é, orei e tal, e aí hoje aconteceu assim, o oposto. Hoje foi uma bênção tão maravilhosa. Eu meditei no Salmo 119, foi tão bom, mas foi tão bom que eu não posso deixar de compartilhar. Entendeu? Eu tenho, assim, essa intenção de sempre preparar o vídeo, estudando, meditando na palavra com três pastores, três estudiosos diferentes, para poder, né, compartilhar uma coisa embasada por outras pessoas. Não é o que eu tenho hoje. Hoje é realmente, assim, uma meditação minha, né? Que é óbvio que foi construída ao longo do tempo com a ajuda de muitos irmãos. É, mas, assim, então o que aconteceu foi isso. Ontem eu tive essa dificuldade que me machucou muito, eu pedi a Deus ajuda e ele me abençoou maravilhosamente hoje com a leitura do Salmo 119, me mostrando tanta maravilha, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, então antes da gente começar, eu vou fazer uma oração. Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse presente, que é a sua palavra. Muito obrigada por ensinar nossos corações a amar a sua palavra, porque não é algo automático para nós, não é algo natural para nós. A nossa natureza, sua palavra ensina que ela é rebelde e oposta ao Senhor. Mas o seu poder de nos atrair prevaleceu na cruz do Senhor Jesus. E o Senhor tem transformado os nossos corações, tem nos ensinado a amar a sua palavra, a fim de que nós recebamos vida em seu nome. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme, incline nossos corações para o Senhor. Porque tudo aqui nessa vida passa, mas o Senhor permanece para sempre, a sua palavra permanece para sempre. Tudo aqui está sujeito e vai sumir, né? As coisas visíveis passam, mas o que é invisível não passa. Muito obrigada por nos ensinar a te amar. Muito obrigada por nos ensinar a te colocar no altar da nossa vida, como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a quem o Senhor enviou. Muito obrigada por nos ajudar, nos ensinar e nos ensinar a nos guardar de ídolos. Porque qualquer coisa que a gente coloque no seu lugar, como o primeiro amor do nosso coração, é um ídolo e o Senhor abomina isso. Muito obrigada por ocupar o centro das nossas vidas, assim como o Sol no sistema solar, Pai. Porque dessa maneira, todos os outros planetas vão orbitar no lugar devido. Muito obrigada, Pai, pelos salmos que Davi escreveu, pela sua palavra, porque ela é o retrato da nossa alma. Ela é o retrato, ela é o raio-x que mostra o problema da nossa alma, que mostra o quanto que sem o Senhor nós somos doentes, condenados à morte. Mas a sua palavra prevalece, a sua palavra é vida para nós, a sua palavra venceu a morte em nosso favor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu peço que o Senhor me use maravilhosamente, Pai. Que o Senhor me use apesar de todas as limitações e fraquezas, mas que o seu Espírito Santo tome conta, assuma a cena completamente, Pai. Muito obrigada por me ensinar a diminuir para que o Senhor cresça, para a honra e glória do seu nome, para avanço do seu reino. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. Gente, nós temos por
pela frente nada menos do que... Sabe quantos versículos? Espera aí. 176 versículos para a gente ler. Vamos maratonar a palavra do Senhor. E esse salmo é uma bênção. Eu estou com ele na minha mente, no meu coração, já tem semanas. Todo dia eu estou meditando nele, todo dia eu estou meditando nele, me alimentando nele. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco agora. Muito bem, vamos lá. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então aqui a gente tem esse primeiro bloco. Eu queria comentar o seguinte. A gente vai ver nesse salmo quanto Davi ama a palavra de Deus, quanto ele tem assim uma paixão fervorosa pela palavra de Deus. O quanto ele clama, o quanto ele anseia. Não tem outro salmo que diz que como os servos buscam água corrente para matar a sede, assim a minha alma busca a sua palavra? Gente, se você está ouvindo essas palavras e está pensando assim, nossa, que realidade distante da minha, porque eu não sinto esse deleite todo lendo a palavra de Deus. Eu não tenho essa necessidade da palavra de Deus. Gente, o que eu quero comentar aqui é o seguinte. Essa realidade aqui de reconhecer que é bem-aventurado quem ama a palavra de Deus, a gente não nasce desse jeito. Ninguém tem fé, a Bíblia ensina, não há um que tenha fé, a gente não nasce com uma virtude chamada fé, que nem tem gente que nasce com uma virtude chamada otimismo, bom humor, sabe? Não é assim. A Bíblia ensina que não há um que tenha fé, nenhum sequer. A gente ganha, a gente recebe. E como que a gente recebe fé? Entra por esse buraco aqui, ó, ou esse. Tem duas opções. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente gosta. Não é que nem academia, se você fica um tempão sem ir, pra ir é um suplício, mas depois que você começa a ir, você quer, o corpo pede. É bem por aí. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente vai perceber ao longo dos versículos desse salmo que Davi vai mostrar o quanto ele ama a palavra de Deus. E vocês vão, uma vez eu contei quantas súplicas, quantos pedidos ele faz aqui para Deus, para que Deus ajude ele a desfrutar a palavra, porque não é algo natural para ele. Então, assim, Davi não está se mostrando como alguém que nasceu amando a palavra de Deus e essa é a condição natural dele, não. É algo que foi construído. Entendeu? Porque a nossa inclinação natural é amar o quê? Amar a carne, amar alimentar os nossos instintos e as coisas desse mundo. Amar a palavra de Deus é uma coisa que acontece por milagre do próprio Deus. Então, esse salmo é tão maravilhoso porque é a nossa alma descrita. Mostra as dificuldades. Davi fez uma lista, gente, ousada de pedido para Deus aqui. Ele não economizou Deus aqui não, minha gente. Ele não economizou Deus. E o Senhor tem me ensinado essa lição, que eu fico, muitas vezes, isso na graça do Senhor passado, mas muitas vezes eu fiquei assim, economizando Deus. Do tipo assim, não vou pedir tal coisa não, porque tal coisa é difícil pra ele. Não, eu vou ocupar isso com ele com isso aqui não. Gente, isso não existe. Né? Nós somos limitados, mas Deus não é. Então, nós podemos, Deus nos deu espaço, Cristo Jesus nos abriu espaço para a gente se aproximar do trono de Deus e suplicar a Ele o que a gente quer, o que a gente precisa. Agora, a obra maravilhosa que a gente vai ver nesse salmo aqui
é que Davi não para de pedir. Sabe criança pequena que não para de pedir para a mãe? É isso que a gente vai ver aqui. Davi não dá sossego, ele não para de pedir coisa para Deus. Agora, tudo que Davi pede para Deus é um deleite para Deus ouvir. É um deleite para Deus atender. Por quê? Porque Davi teve o coração transformado por Deus de modo a pedir a Deus que a vontade dele seja cumprida na vida dele. Porque qual é a vontade de Deus? Que a palavra dele seja cumprida, seja recebida nos nossos corações por fé, que o Filho dele seja glorificado nas nossas vidas. E a partir do momento em que nosso coração é transformado para amar isso, a gente vai começar a pedir a Deus as coisas certas. A gente não vai ser o filho que pede, mãe, deixa eu enfiar o dedo na tomada. Mãe, deixa eu comer uma caixa de chocolate no lugar do almoço. Não, a gente vai pedir o que é bom. A gente vai pedir a Deus a vontade dele. Nós temos um cantor. Muito bem. Dei uma desconcentrada leve aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Versículo 9. Como purificará o mancebo, né, o jovem, o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha só, não parece contraditório? Uma hora Davi, olha, na mesma frase Davi está falando, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Gente, isso aqui é a gente. Ao mesmo tempo que a gente busca Deus de todo o coração, a gente precisa da mão forte dele, para não nos deixar desviar dos mandamentos dele. Aí ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então Davi sabe que pecar contra Deus está sempre ao nosso alcance. É uma coisa que está sempre, é uma realidade sempre palpável, digamos assim, sempre palpável, sempre possível, cada vez mais fácil, né? Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Gente, bendito és tu, ó Senhor, me ensina. A gente vai ver Davi suplicando a Deus aqui o tempo todo. Me ensina, me ajuda, não me deixes. Até quando eu vou ter que esperar, Senhor, vem logo. Ele dá as apressadas em Deus. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aí eu pergunto, vocês acham que isso aqui foi algo que aconteceu automaticamente com Davi? Que ele acordou um belo dia, viu um monte de ouro, pérola, joia preciosa, porque Davi foi rei, e pensou, não, nada disso pra mim tem valor, a palavra de Deus é que tem valor pra mim. Gente, não é a nossa condição natural, a gente é capaz de trocar nossa primogenitura por um prato de guisado. A gente não tem a noção certa das coisas, do que tem valor e do que não tem. Deus precisa nos tocar para a gente saber discernir o que tem valor e o que não tem. Quantas pessoas morrem sem dar valor no que Jesus fez para elas na cruz, rejeitando a obra da cruz? Então, peçamos a Deus que Ele nos mostre o que é que a gente deve valorizar, né? E o que a gente não deve valorizar. Não tem a passagem que fala que, acho que é o Salmo 39, que diz que o homem passa uma vida juntando riqueza, mas se ele não tem Deus, ele vai perecer como qualquer animal. Imagina, um bode morre, tá lá apodrecendo no chão. E igualzinho a esse bode vai apodrecer no chão um homem milionário, que não juntou tesouro no reino dos céus, não viveu a vida que Deus designou para ele, não pregou, enfim, que não tem Deus como valor dele, como a joia preciosa dele, né? Tá. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Gente, olha aqui. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que já chorou, esperneou, deu piti, deu chilique, quando leu na palavra sobre a necessidade de se manter puro diante de Deus. Sabe? Que não é a vontade de Deus que a gente saia namorando quem quiser, fazendo o que for. O nosso corpo nem é nosso para começo de conversa. A nossa vida não é nossa. Deus nos deu a vida para a gente entregar para Ele de volta. Tá? Eu
esperneei, vocês não têm ideia do quanto, porque eu não gostava dessa ideia. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Até que Deus, para a honra e glória do nome dele, pela grande graça que ele tem e paciência, ele foi me ensinando, ele foi me ensinando, ele foi me ensinando. E hoje, eu leio os mesmos versículos que eu lia no passado e achava ruim, e eu falo, Senhor, louvado seja o seu nome. Muito obrigada por nos proteger com a sua palavra. Muito obrigada por nos ensinar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. E mais ainda, obrigada por inclinar meu coração a amar seus preceitos. Porque eu não amava seus preceitos, Senhor, eu odiava. A Bíblia ensina que nós éramos inimigos de Deus, que nós nascemos como rebeldes inimigos de Deus. É errado você dizer, eu sou filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, me desculpa, você pode achar isso ruim, mas lê a Bíblia pra você ver se não é. Nós somos criaturas feitas por Ele, tá? Mas a gente só se torna filho de Deus quando nós somos adotados por Jesus Cristo. Você vai sair na rua e achar que todo mundo é filho de Deus? Você acha que tá todo... Jesus falou, vocês têm por pai ao diabo. Porque vocês estão querendo fazer a vontade dele. Agora, se vocês fossem filho de Deus, vocês estariam fazendo a vontade de Deus. A gente é filho de quem a gente obedece. E a gente está sempre obedecendo a alguém. Ou a gente está obedecendo a Deus, dizendo não para nossa carne, dizendo não para o nosso eu, para o mundo. Ou a gente está obedecendo o mundo, nossa carne e o diabo. É simples assim. É simples assim. E é inimigo de Deus quem fala que a coisa não é séria desse jeito. Que fala assim, não, eu tô num equilíbrio, eu tô assim, entendeu? Não existe isso com Deus. Ou você vive para ele, ou você vive para você mesmo. Que é o mesmo que viver para o mundo, que é o mesmo que viver para o diabo. Então aqui ele diz, recrear-me-ei nos teus estatutos. Gente, pra gente recrear nos estatutos de Deus, ele fez a obra de nos lavar do pecado, porque enquanto, assim, que é uma coisa diária, né, a gente vai continuar pecando enquanto a gente estiver aqui e tal, só que existem, eu entendo, assim, que existem gradações, né, tipo, o pecado que você comete todo dia você sabe que tá errado, você vai lá e faz, né, e tal, e assim, eu entendo que quanto mais íntima é a nossa relação com Deus, quanto mais a gente anda na luz, quanto mais a gente anda na presença do Senhor, mais luz é lançada sobre as nossas trevas, mais Ele nos limpa, com mais nitidez a gente vê. E mais a gente é transformado. E quanto mais a gente é transformado, mais a gente aprende a amar o que é de Deus e a odiar o que é do mundo. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Gente, se ele está falando desvenda os meus olhos, quer dizer o quê? Que os nossos olhos estão, por natureza, vendados. Que a gente precisa que eles sejam abertos, tá? Isso é papo do inimigo, dizer que a gente já nasce sabendo, que a gente já nasce com a visão, que a gente tem dentro de nós a resposta. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos como uns bebês. A gente precisa que alguém nos ensine, a gente precisa que alguém nos vista, sabe, com a roupa da justiça que Cristo, né, nos cobriu com a justiça dele, enfim. Nada vem da gente mesmo. A Bíblia ensina que tudo a gente recebe de Deus, né? Jesus não falou que a gente deve receber o reino dos céus como pequeninos? Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Gente, olha isso aqui, minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Milagre ter uma alma que deseja os juízos de Deus, porque a nossa alma, por si só, ela vai ficar quebrantada, digamos assim, ela vai ficar ela vai querer satisfazer as vontades dela, que são rebeldes a de Deus. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Então, tinha um monte de gente falando mal, fazendo planos contra Davi. O que ele estava fazendo enquanto isso? Meditando nos seus estatutos. E a gente vai ver ao longo desse salmo quanto ele fala da estratégia, digamos assim, dele de meditar nos preceitos de Deus enquanto a bomba está estourando, enquanto o mundo está desabando em cima da cabeça dele, que o recreio da alma dele, que o alento da alma de Davi era meditar na palavra de Deus.
Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Amém. Que os testemunhos do Senhor sejam o nosso prazer. Prazer, gente. Porque religião é você fazer as coisas por obrigação, é você fazer por ritual, é você fazer por costume. Agora, relacionamento com Deus é você ter prazer, alegria, é você falar, nossa, que coisa maravilhosa, que delícia estar aqui na sua presença, Senhor. Isso é relacionamento com Deus. E Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós desfrutamos alegria na presença dele. Né? Esse é o slogan do Desiring God lá do John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós sentimos prazer na alegria dele. Então, assim, se Deus não sente prazer se você não sente prazer em Deus, qual é seu vínculo com ele? É que nem você ter uma pessoa que você sabe que pra ela tanto faz como tanto fez estar junto com você. Agora, e quando você tá do lado de alguém que tá pulando de alegria por estar do seu lado? Que tá assim, não quer saber de mais nada porque tá feliz em te ver? Sabe? Tá. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Gente, Davi, a vida dele era pura emoção, né? Como a de todos nós, porque assim, a alma tá cheia de alegria, a alma tá vibrando, ao mesmo tempo a minha alma tá pegada ao pó e tarará. Eu brinco assim que de manhã, quando eu acordo, eu sou todos os emoticons do WhatsApp ao mesmo tempo. Ah, porque eu tô feliz, ao mesmo tempo eu tô triste, eu descansei, mas eu tô cansada, eu tô desesperada, mas eu tô em paz, eu tô... É tudo, ó. Sabe aquele versículo de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Sabe? Pega o meu jugo, troca seu fardo pesado pelo meu leve. Meus amiguinhos, eu acordo de manhã infalivelmente com todos os emoticons do WhatsApp e com um saco desse tamanho de coisa da minha cabeça. E aí o que eu faço? Senhor Jesus, eis-me aqui, né? Não tem que eu saiba, não tem ninguém mais interessado no meu fardo pesado. E mesmo que tivesse, essa pessoa não daria conta do recado. Mas o Senhor não apenas está interessado no meu fardo pesado. O Senhor é o único capaz de receber o peso e trocar pelo leve, pela leveza. Então eu faço essa troca, eu entrego, ele me ensina todo dia, na graça dele, a entregar para ele, sabe? A palavra da cruz é uma palavra de descanso, gente. É uma palavra de uma obra consumada, por graça e misericórdia. Religião é um negócio que você tem que construir, que você tem que buscar a Deus por obra, por sacrifício. Religião é uma coisa oposta à Bíblia. Bíblia é a mensagem da cruz, é a boa notícia, dizendo, tá feito, tá pago. Jesus, antes de entregar o Espírito, disse, tá pago, eu fiz pra você, tá feito, tá perfeito, você só tem que receber por fé. Entendeu? Então, a palavra da cruz, a palavra da Bíblia é uma palavra de descanso. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Olha que maravilha. Meus caminhos te descrevi. Quer dizer o quê? Que Davi não escondeu de Deus os caminhos dele. Olha, no nosso natural, a gente não quer nem saber de falar para Deus o que a gente está pensando. A gente só faz. Não pedi opinião de ninguém. Eu só faço. Eu sou dono da minha vida. Agora, a palavra diz em algum versículo que ai daquele que pensa que está ocultando seus caminhos de Deus. Porque Deus vê tudo. Então, olha só. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Então, olha, gente, Davi não para de pedir um minuto, mas ele ele faz os pedidos perfeitos. Ele não se põe como dono da verdade, ele não se põe como quem nasceu sabendo, ele está suplicando, Deus me ensina, me mostra, abre meu olho, pega minha mão, me leva, me ensina. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Então, como é que a gente fala das maravilhas de Deus? Depois que ele faz a gente entender o caminho dos preceitos dele. Então, a ação começa com Deus. Sempre. Sempre, quando nós éramos rebeldes e pecadores e inimigos de Deus, ele foi propício a nós, ele fez a obra da cruz, ele fez a obra redentora, ele cumpriu em si a punição pelo nosso pecado. Então, tudo começa em Deus.
tudo começa em Deus. Se a gente ama a Deus é porque Ele nos amou primeiro. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Então, olha só que pedido importante. Desvia de mim o caminho da falsidade. Então, Davi tanto pede o que Deus, o que ele quer, né? Me bota nos seus caminhos, me ensina as tuas veredas. E ao mesmo tempo ele fala, me livra da falsidade, me livra do pecado, tira o meu pé do lamaçal. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então, olha só, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então, primeiro, Deus dilata nosso coração, né? Em outra passagem diz que ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Aí a gente tem o que precisa para correr pelo caminho dos mandamentos de Deus. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Até o fim. Paulo equipara a vida cristã a uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros que você dá tudo que você tem e depois cai no chão de cansaço, não. É você ter um ritmo, né, mais constante, mas são 40 quilômetros. É um percurso longo, né? Não é uma coisa de empolgação, de adrenalina lá em cima que depois vira em cansaço extremo, não, né? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Então, olha só, para Davi guardar a lei e observá-la de todo o coração, como é que começou aqui tudo? Com Deus dando entendimento para ele. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, naturalmente, para onde estão voltados os olhos, os nossos olhos? Estão contemplando a vaidade. Mas Deus faz o que? Ele desvia, ele tira daqui e bota para cá. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Tem uma música do Jonathan Ogden que diz assim: My soul won't rest till I find rest in you, my Lord, my God. Minha alma não vai descansar enquanto eu não achar descanso no Senhor. Então, enquanto a gente não aprende, enquanto Deus não nos ensina, enquanto Deus não ensina a nossa alma a descansar nele, a nossa alma vai ficar vagando, sedenta, de uma coisa para outra nesse mundo, sem nunca achar o descanso para ela. Porque a nossa alma foi feita para uma coisa só, que é louvar a Deus. Qualquer outra coisa que a gente fizer da nossa vida, não foi esse o propósito, não há descanso. Venham também sobre mim as suas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Né? Não tem uma passagem que diz que a gente deve estar sempre pronto para saber responder a quem quer que seja por que é que nós cremos no que nós cremos? Né? Terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Como é que você vai defender em que você crê se você não conhece a palavra? E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Eu ouvi outro dia um podcast do menino que pregou a palavra no avião. Ele foi muito ousado, foi muito corajoso. Foi aquele momento que você tem que ficar parado esperando para poder sair do avião, ninguém se mexe, né? Então, assim, basicamente estava todo mundo obrigado a escutar, porque ninguém podia sair de lá. E ele falando da salvação pela graça em Cristo Jesus, Deus cumprindo nele a pena de morte que era nossa, nos oferecendo gratuitamente para a gente receber por fé, tal. E a galera pé da vida. Pelo menos os que eu conseguia, os que dava para ver, não estavam curtindo, não.
E aí ele estava sendo entrevistado pelo Isaiah Saldivar. Esse menino, o nome dele é Mapalo. Ele é uma figura, eu gosto muito dele. E aí o Isaiah falou, pô, mas como é que você teve coragem de fazer isso? Porque, nossa, né, não sei o quê. Aí ele falou, gente, a gente tem que pregar a palavra, e a palavra é a espada, né? E nessa guerra espiritual que a gente vive todo dia, se a gente não tiver confiança que a gente sabe, se a gente não tiver destreza em manusear a espada, se a gente não souber a palavra, a gente não sabe se defender, a gente não sabe se defender das ciladas do inimigo, das mentiras que ele bota na nossa cabeça. Então aqui tá falando, eu lembrei disso porque aqui tá dizendo, assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê a fonte de poder que ela é, o quanto o inimigo treme de medo diante da palavra do Senhor. E o Senhor nos ensina, nos ensina a amar essa palavra, sabe? Mas assim, a gente não vai ter coragem de pregar a palavra se a gente não tiver admiração por ela. Se a gente não souber que ela é o poder de Deus, né? Não tem uma passagem que diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. A gente não vai defender uma ideia que a gente não ama. A gente não vai defender uma ideia na qual a gente não acredita. A gente não vai morrer por uma coisa que não tem valor. Então é necessário um milagre de Deus para que nós conheçamos a palavra dele, para que as vendas sejam tiradas dos nossos olhos. Bíblia não é Netflix. Netflix foi um negócio feito para grudar assim sua atenção, que você não tem que fazer nada, você só fica lá assim. A Bíblia não. Uma resistência tem que ser vencida, uma resistência muito grande. A nossa condição natural não é de amar a Bíblia, de receber ela assim, não. A gente é rebelde a Deus em relação a Deus, sabe? E quando a gente crê e entende, se coloca no devido lugar de quem precisa de misericórdia, quem precisa ser tirado do lamaçal, aí Deus age. Aí Deus, né? A gente reconhece o nosso papel e Deus vem e atua. Né? Jesus não falou, não precisam de médicos, os sãos e assim os doentes. Mas enfim, eu tô viajando demais, vamos lá. Não, mas tem tudo a ver, né, gente? Não viajei, não. Tá tudo dentro do contexto, vocês não acham? Eu acho. Onde é que eu tava? E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Gente, andei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O que o mundo ensina? O mundo ensina que quanto menos a gente seguir preceito, mais livre a gente é. Eu me sinto muito livre por andar fora da lei. Eu me sinto muito livre porque eu que faço a lei. Eu sou autônomos. Eu faço minha própria regra. Liberdade é seguir a palavra de Deus. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Falar os testemunhos de Deus e vergonha é uma pauta frequente na Bíblia. Muitos, porque é a nossa realidade, né? Paulo escreve nas cartas, né? Eu não vou me envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus. Agora, até Deus fazer o milagre, a gente sente vergonha. A gente não quer falar a palavra da cruz porque ela é um escândalo. É um escândalo. A gente não quer criar escândalo. A gente não quer na nossa condição natural, a gente não quer criar polêmica, digamos assim. Quer ficar low profile, sem treta com ninguém, sem preocupar. Mas Deus faz o milagre e a gente se apaixona pela palavra dele e vergonha se torna não pregar. E recrear-me-ei nos teus mandamentos, que eu amo. Recrear-me-ei nos teus mandamentos, que eu amo. Então, o que é o recreio da nossa alma? Os mandamentos de Deus. Olha como a emoção, as emoções, a afeição de Davi, a afeição do coração de Davi tá transformada para amar a Deus. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar.
Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Todos nós nos sentimos angustiados, todos nós precisamos de consolação. E a consolação da alma de Davi foi o tempo todo a palavra de Deus. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Qual foi a estratégia de Davi, então, para ele se consolar? Se lembrar dos juízos antiquíssimos do Senhor. Grande indignação. Olha que bonita que tá a minha Bíblia. Nem muito, nem tanto, né, gente? Tá molhada aqui. O que eu tava falando? Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Então Davi sai cantando os estatutos de Deus. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. E implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Gente, implorei, não só implorei não, implorei deveras, implorei de verdade o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Sabe qual é a minha opinião a respeito dos salmos? Eu acho assim, sabe quando a gente vai no médico e a gente tem que descrever pro médico o que a gente está sentindo? Salmo, para mim, é o médico descrevendo para mim o que eu tô sentindo. Quando ou eu não tô em condições de falar, quando eu não tô nem conseguindo articular uma palavra, quando eu não, minha cabeça nem alcança o que eu tô sentindo. Isso aqui é a nossa alma descrita. Quando a gente não consegue discernir nossos próprios sentimentos, a palavra de Deus discerne. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que espada de dois gumes, apta a penetrar juntas e medula. Então não existe nó no nosso psicológico, no nosso psicotécnico, no nosso psiquiátrico, que não seja desvendado na palavra. Isso aqui é a nossa alma virada do avesso, para receber cura. Considerei os meus caminhos. I'm sorry. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Olha que sábio, considerei os meus caminhos. É importante a gente considerar os nossos caminhos. E voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então, provavelmente, Davi, talvez aqui ele tenha se desviado, mas pela graça do Senhor, ele considerou que ele caiu em si, né, que nem o filho pródigo, e voltou os pés dele para os teus testemunhos. Para os testemunhos de Deus. E isso é algo que a gente deve fazer. O inimigo, quando vê a gente tropeçar, ele aproveita para tentar nos distanciar mais e mais de Deus. Do tipo, foi longe demais. Deus não vai aceitar isso não. Deus não vai te olhar nunca mais. Mas olha aqui, ó. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. O pai do filho pródigo não esperou nem ele chegar. O filho pródigo chegou na casa do pai imundo, coberto de lama. E o pai dele se lançou no pescoço dele. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Olha que delícia. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Você se imagina acordando meia-noite para louvar a Deus pelos justos juízos dele? Isso aqui é uma coisa natural? Isso aqui é uma prática comum? Não é? Não é. Mas Deus transformou a alma de Davi a tal ponto que ele, à meia-noite, se levantou para louvar a Deus pelos justos juízos e ele está muito feliz com isso. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aqui nesse versículo 63 e num outro mais para frente, Davi vai dizer que a presença dele, Davi, é motivo de alegria para aqueles que temem a Deus. Mas ao mesmo tempo a gente vê no Salmo que tem a galera que não curte Davi. O que acontece? Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós que cremos temos cheiro de morte para quem não crê. A gente fede a morte.
para quem rejeita a palavra de Deus. Mas, para quem crê, nós temos cheiro de vida. Então, a palavra separa, né? Jesus foi crucificado no meio, para fazer a divisão entre quem creu e quem não creu. Então, existem as pessoas que vão se sentir repelidas e vão ter as pessoas que vão se sentir atraídas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, né? Então, a gente muitas vezes sofre muito em ver como a gente causa repulsa, mas essa é a realidade, né? Jesus viu muitas pessoas virando as costas para ele, né? Dura esse testemunho, quem o pode suportar? Viraram as costas e se pirulitaram. E ele disse, mais alguém aqui quer se retirar? Porque Jesus não quis, assim, tipo, agradar todo mundo para fazer todo mundo ficar ao redor dele. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Não é a conquista de, deixa eu ver como é que eu disse. Não. Né? Então, houve quem fugisse naquele momento, né? Porque não suportou. Tá. Apressei-me e não me detive. Oh, meu pai, peraí. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Acho lindo isso aqui. A terra está cheia da tua benignidade. Eu amo aqui em Brasília andar, ver o céu, ver as árvores, os passarinhos, esse monte de flor. Agora tá cheio de ipê roxo. Eu olho para tudo isso, eu olho para a criação e penso, a terra está cheia da benignidade de Deus. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Olha só, Deus fez bem ao servo dele segundo a palavra dele. Então, Deus nos faz bem segundo o reto juízo dele. Deus não nos faz bem conforme necessariamente o que nós achamos que é bom para nós, né? Peraí. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu amo isso aqui, ó. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, olha, antes de ser afligido, andava errado. Então, Davi estava andando errado, momento 1, foi afligido, momento 2, guarda a palavra, momento 3. Então, é uma história bonita que ele está contando aqui, tipo assim, olha como eu sou santo o tempo todo. Não, ele está confessando aqui que precisou que ele fosse afligido. E ele vê que isso foi bom para ele. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Mais pra frente a gente vai ver Davi falando que Deus foi fiel ao afligi-lo. Porque a gente muitas vezes pensa, poxa, se eu tô passando perrengue, né, Deus tá me deixando na mão, Deus me odeia e tal. Aí a gente vai ver como é que Davi coloca isso, né? Como é que o Espírito Santo, né? Que Deus é fiel. Ele permite que nós passemos por aflições para amadurecer nossa fé e para nos ensinar a depender só de Deus. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom, olha aqui, ó. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então, olha que valores distorcidos se for comparar com o mundo. O que Davi tá chamando de bom aqui, ó? Foi-me bom ter sido eu afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Sai na rua agora. Encontra 10 pessoas na rua, 10 transeuntes, e pergunta para eles, você acha bom ser afligido? Aí você pergunta, do que você gosta, o que você prefere? Você prefere a lei de Deus, a lei que sai da boca de Deus, ou ouro e prata? Né? As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Gente, olha isso aqui. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. A minha mãe tem toda a razão. Eu costumava me criticar muito.
Ah, porque meu cabelo. Ah, porque, sei lá, qualquer coisa. Ah, isso aqui não tá legal, não sei o que, não sei o que. Me cobrindo de defeito. O Senhor me ensinou a falar, a proferir palavras de vida sobre mim mesma. Porque quando a gente se deprecia, a gente está ofendendo em primeiro lugar a Deus. Porque Ele nos fez com um amor tão perfeito, tão infinito. Deus criou todo o universo pela palavra dele. Mas quando chegou a vez de Ele nos fazer, né, a imagem dele, Ele usou as mãos dele, ele soprou o fôlego da vida dele para nós, para nos fazer vasos, para conter o Espírito Santo dele. Então, olha só, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Eu não falo mais palavras de morte sobre mim mesma, palavras negativas, depreciativas sobre mim mesma. Porque quem eu tô desmerecendo é Deus. Porque assim, se você chega numa exposição e fala mal de um quadro, o quadro tá lá. Mas você tá ofendendo, digamos assim, quem tá sendo ofendido é quem pintou o quadro, né? Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Ah, isso serve, obviamente, para quando a gente for falar de alguma outra pessoa. Se Deus ainda não colocou no seu coração o amor pelo próximo, no mínimo, a gente tem que lembrar que essa pessoa o Deus é por ela, né? Então, o amor que Deus tem por nós, quanto mais Deus nos revela o quanto Ele nos ama, mais a gente olha para o outro e sabe o quanto Ele é precioso. Quanto mais Deus me revela o quanto eu sou preciosa para Ele, mais eu olho para o ser humano do meu lado e tenho noção do valor dessa pessoa, você tá entendendo? Se você não se respeita, se você não se ama, se você não sabe o valor que você tem, você não vai saber o valor que o outro tem. Por isso que as pessoas que mais maltratam os outros são as que mais se maltratam, né? Porque ela não se ama, não se respeita, não sabe o valor que ela tem diante do Senhor, então como é que ela vai saber o valor que o outro tem? Por isso que o mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você ama a Deus, porque Deus é luz e verdade. Então, ele é né? É ele que vai nortear, ele é o norte. Aí ele vai te iluminar, ele vai te mostrar o quanto você é amada, o quanto você é perdoada, redimida, o quanto você é motivo de alegria aos olhos da gente. Não foi brincadeira, assim, não tô dizendo que foi que foi algo acabado, não, mas assim, Deus me convenceu, me ensinou, Deus me ensinou que eu sou motivo de alegria para Ele. Porque Ele me ensinou que o foco não é o que eu acho de mim mesmo, é o que Ele acha de mim. É o que Ele fez de mim em Cristo Jesus, sabe? Então, enfim, isso tudo só para falar sobre como muitas vezes a gente se deprecia e tudo mais. Tá. Os que te temem, olha aqui, ó, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então, Davi chega em determinados lugares, ninguém curte a presença dele. Agora, Davi chega em outros lugares, as pessoas se alegram. Davi é a mesma pessoa, onde ele vai. Onde ele é negado, onde ele é aceito. Qual é a diferença? O que faz uma turma gostar, uma turma não gostar? A disposição do coração dessa turma. Jesus a mesma coisa. Ele é Deus, ele é perfeito. E em alguns lugares onde ele andou, ele foi perseguido e odiado. Em outros, ele foi amado. O que fez a diferença? O coração. Então, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim. Tipo, eu fico imaginando ele na chuva, assim, ó. Com a boca aberta, os braços levantados, assim. Deixa chover, deixa chover. Ele tá dizendo, venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Gente, eu vou ler de novo. Vocês imaginam? Imagina assim na chuva, aquele toró, e você de baixo para cima, com a boca aberta, ensopado, água representando as bênçãos de Deus. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva,
pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Injustiça acontece o tempo todo com todo mundo, com uns mais que os outros às vezes, mas olha só, me trataram de uma maneira perversa, sem causa. E aí qual foi a providência de Davi? Eu meditarei nos teus preceitos. Então está sendo perseguido, está sendo tratado com perversidade. É bom lembrar, o que Davi fez nessas horas? Meditou nos preceitos de Deus, que são a delícia dele, que são o refrigério da alma dele. Eu já falei nesse canal sobre o Richard Wurmbrand, torturado, preso, anos a fio pelo fato de ser cristão. Tiraram ele da família dele, da esposa do filho, ficou sem comida, davam o mínimo para ele não morrer. Não podia dormir também, tal. Ficava amarrado. Por fim, acharam por bem envenenar a comida dele. E ele escreveu o livro depois, né? Dizendo, nossa, eu não conseguia ler o Pai Nosso, eu não conseguia articular uma frase na minha cabeça, eu não conseguia lembrar. E eu falei, Senhor, que situação, eu não consigo orar. E ele disse que no final o que sobrou foi o batido, o pulsar de um coração cheio de amor. Tiraram tudo dele. Mas Jesus fala, a paz que eu vos dou, ninguém tira. Não há poder do inferno capaz de tirar o que Deus nos dá em termos de amor e comunhão com Ele. Então vamos imaginar o worst case scenario, o cenário do pior caso possível. Você pelado, sem comida, torturado, sem dormir, longe da família, doente. O que te sobra? A única coisa que te sobra é a sua comunhão com Deus. E mesmo que te envenenem e seu cérebro não consiga articular uma frase de tanto torpor, Deus estava lá com ele. O som do coração batendo era a oração dele. O pulsar de um coração cheio de amor. Tá, onde é que eu tava? Voltem-se para mim os que te temem. Ah, tá, né? De tratar de forma perversa, mas eu meditarei nos seus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Então, Davi tá tipo assim, falando, assim, eu vou atrair pessoas que te temem, porque essas pessoas vão ter prazer na minha companhia. Minha vida vai ter cheiro de vida para elas. Seja reto o meu coração com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Seja reto o meu coração. Olha só. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. O que nos traz confusão? Por que a gente se confunde? Quando o nosso coração se desvia dos estatutos de Deus, né? Tem uma passagem que diz, nosso Deus não é Deus de confusão. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia, quando me consolarás tu? Eu vejo nesse salmo aqui uma intimidade tremenda entre Deus, entre Davi e o Senhor. Uma intimidade assim de... Sabe a primeira consulta que você vai num psicólogo, que você ainda tá conhecendo, tal, você tá contando, você tá cheio de trejeitos, você conta de um jeito mais assim. E ao longo de anos, por outro lado, conversando com outra pessoa, você já conhece ela. Assim, eu não tô falando de falta de respeito, sabe? Eu tô falando assim de intimidade, de você assim já tá treinado, você já tá assim, você já acostumou, você já aprendeu a expor o que você sente na presença do Senhor. Então, ele chega a dizer, quando me consolarás tu? A gente tem uma porta muito mais aberta do que a gente imagina. Jesus consumou na cruz. Jesus nos garantiu um direito, uma possibilidade de nos aproximarmos do trono da graça, que é muito maior do que a gente pensa. Uma vez eu estava assim, num estado de angústia tremendo.
E eu falei, Senhor Jesus, eu não sei se eu posso. Eu não sei se eu posso. Eu não sei se é um desrespeito. Mas eu queria te pedir uma coisa. Olha para sua mão. Olhe para sua mão e vê a marca dos cravos. E lembra a dor que o Senhor sentiu aqui, o sofrimento que o Senhor sentiu aqui na terra. Para o Senhor saber, para o Senhor se lembrar, para o Senhor saber como é que eu estou me sentindo agora. Eu sei que Ele sabe. E eu senti no meu coração Ele me afirmando categoricamente, você pode. Você pode. Sim, você pode me falar para eu olhar para os cravos na minha mão. Para a marca dos cravos na minha mão. Então, quanto mais a gente usa as fichas infinitas que a gente tem, porque Jesus nos deu essas fichas de passaporte pro trono da graça, sabe, de entrar e falar com Deus, a gente vai ganhando intimidade, a gente vai vendo que a gente pode botar pra fora, a gente não tem que segurar, a gente não tem que guardar, a gente pode botar pra fora. Então aqui Davi tá falando, quando me consolarás tu? Que nem eu falei, Senhor, olha pra sua mão, lembra. Sabe, que o que eu tinha em mente nessa hora é Jesus, nosso sumo sacerdote, sabe? Nosso sumo sacerdote, que não tá lá no céu intercedendo por nós, como quem ouviu falar o perrengue que é viver nesse mundo aqui. Ele viveu, ele foi perseguido desde antes de nascer, passou por todo tipo de humilhação e privação, morreu nu para que nós fôssemos vestidos. Então, nossa realidade de sofrimento não é estranha para Jesus, não, gente. O que é que fala lá em Isaías? Homem de dores, que sabe o que é padecer. Não há agrura da nossa alma que não seja conhecida pelo Senhor Jesus. Nós não temos um Deus no Olimpo, que nem os gregos imaginavam, aquele Deus distante, de outra realidade, outro... Não. Nosso Senhor Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Ele entrou na própria criação, ele entrou dentro do mundo que ele fez, que foi roubado pelo inimigo, para ser compassivo, para aprender a obediência, né? A palavra ensina, que é um mistério porque ele já era perfeito, mas o que quer que seja, eu sei que tudo que Jesus é, a glória dele ainda aumentou infinitamente pela obra que ele consumou na cruz. Mas muito bem, vamos lá. Quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça. Não, mas não me esqueci dos teus estatutos. Eu não sei o que quer dizer, fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Mas eu imagino ele dizendo assim, eu tava bem na pior. Odre na fumaça. Mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me, ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Então, qual é a ordem cronológica aqui das coisas? Primeiro, o Senhor vivifica segundo a benignidade dele, e então a gente guarda o testemunho da boca do Senhor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, tudo aqui passa, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. E o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem me trazido tanto conforto, porque é tão diferente a forma como eu acordo cada manhã e me aproximo do Senhor. Às vezes eu acordo empolgadíssima, no clima mesmo, de abrir a palavra e me refestelar. Ontem, por exemplo, foi um pesadelo, foi horrível, foi horrível. Eu senti minha carne fazer assim, eu não quero. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, Senhor, me socorre. Porque eu tava lendo a palavra e eu tava, eu não falei, eu não quero isso não. É mentira essa resistência, né? Porque a palavra do Senhor ensina que nós éramos inimigos dele. Mas na cruz, o Senhor Jesus fez a reconciliação. Então eu falei, Senhor, eu não vou pelos meus sentimentos, não. Eu não vou pelos meus sentimentos, não vou pelas minhas emoções. Eu vou por fé na sua palavra. Por quê? Porque eu mudo toda hora.
Uma hora eu tô sentindo de um jeito, outra hora eu tô sentindo de outro. Como eu disse, são todos os emoticons do WhatsApp ao mesmo tempo. Mas o Senhor continua o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então eu não tenho que achar que ele tá mudando o tratamento dele comigo por causa da forma como eu tô me sentindo. Né? Claro que existem disposições do nosso interior que vão nos aproximar ou nos afastar. A gente vai conseguir receber melhor o que Deus tem para nós. Mas o que Ele tem para nós não muda. Não depende da nossa disposição. É nisso que eu creio, é nisso que eu creio. Eu acordo de manhã, seja como for, independente de quão mal eu esteja me sentindo, eu penso, o Senhor é o mesmo. Se ele estava feliz ontem comigo, ele está hoje também e vai estar amanhã também, porque a palavra dele me diz que vai estar. Eu sou todos os emoticons do WhatsApp, mas ele não é, né? Tá. Onde foi que eu parei? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Tá bom para você ou você quer mais poder? Você quer mais, assim, mais demonstração do poder do Senhor? Tu firmaste a terra e firme permanece. Aleluia. Isso aqui me faz lembrar da parte, eu não sei se é em Isaías, que diz que o Senhor chama cada estrela pelo nome. E por ele ser grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. É lindo que fala o exército de estrelas no céu. Acho maravilhoso. É um deleite. Porque é grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Então, olha só. Qual é o ponto firme que nós temos? Alegria no Senhor. É o que ninguém consegue nos tirar. Nenhuma adversidade. Então ele fala, se a tua lei não for a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, ó, avisa aos navegantes. Ter inimigos sempre perto faz parte. Tenho mais entendimento. Olha que delícia isso aqui, gente. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Gente, quem dá entendimento não é o inimigo. A serpente se apresentou para Eva como alguém que ia dar um atalho, assim, digamos, como quem tinha um negócio da China para oferecer para ela. Olha, se você quiser entendimento, vem por aqui, ó. Mentira, mentira, mentira. Quem nos dá entendimento é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Gente, que inversão de valores, que desinversão, né? Porque a gente foi feito para apreciar a palavra do Senhor como algo mais doce do que o mel. Uma vez eu ouvi, tem um pastor chamado Francis Chan, ele é maravilhoso, e ele é casado com a Lisa Chan. A Lisa disse que a avó dela, se eu não estiver confundindo, eu acho que é isso mesmo, que a avó dela acordava de manhã. Sabe quando você, sei lá, você corre pra janela pra ver o que tá acontecendo, assim? A avó dela acordava pra ler a palavra e falar, o que o senhor vai me mostrar hoje? Qual é o deleite que eu vou ter hoje na sua palavra, na sua presença? E assim,
eu pedi muito a Deus para que isso acontecesse comigo, sabe? De eu acordar de manhã e correr desesperada para a Bíblia. Qual é a boa de hoje? Sabe? Qual é a revelação maravilhosa que o Senhor tem para mim hoje? E eu não posso afirmar ainda que é desse jeito igual a avó dela, porque eu acordo, aí eu vou fazer um café, eu vou sintonizar, eu vou lavar o rosto e tudo, mas assim, eu posso dizer, sem mentir, que ele tem construído em mim uma disposição dessa. Tanto é verdade que ontem, por exemplo, quando eu senti muita resistência, eu falei, opa, pera lá, tem algo errado que não está certo, entendeu? Eu não quero isso, isso aqui não é minha vida não, isso aqui não faz parte da minha vida não, entendeu? Tá. Mais doces do que o mel à minha boca, pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Então, olha, pelos mandamentos de Deus a gente alcança entendimento. Não é pela rebeldia que a gente alcança entendimento. O que Eva fez? Foi buscar entendimento quebrando os mandamentos. Quebrando o mandamento que Deus deu. Mas é pelo mandamento, é cumprindo o mandamento que a gente alcança entendimento. Pelo que aborreço todo falso caminho. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Esse versículo 104 do Salmo 119 é Gênesis. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma vez eu li, mas eu não lembro onde, que essa lâmpada para os pés aqui na época tinha um negócio próprio, assim, que eles usavam, que servia para iluminar, mas era tipo onde a pessoa estava pisando na hora, assim, sabe? E que essa interpretação que eu ouvi é que, assim, o Senhor nos dá, tipo assim, que isso aqui é meio que pra gente ver que não é pra querer saber, o que vai acontecer a longo prazo, eu tenho tudo sob controle. Mas que o Senhor vai mostrando, assim, aos poucos, sabe? Pra gente nunca esquecer de quem que a gente depende. Tá. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Gente, quantas pessoas a gente vê por aí que estão aflitíssimas? E não precisa olhar para longe, nós mesmos. Só que às vezes a gente fica tão aflito e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Fica uma coisa meio, parece que, sei lá, inconsciente, que a gente não sabe lidar. Andar com o Senhor é uma bênção, porque ele nos ensina, tipo assim, tirar um raio-x da nossa alma o tempo todo. Então, Davi tem uma autopercepção, uma autoconsciência, né? Quem faz atividade física não fala de consciência corporal, né? A pessoa que sabe se comportar, ela sabe andar, ela fica... Então, assim, ela tem consciência do corpo dela, ela não tá andando assim, toda... Não, então, assim, ele tem consciência dos movimentos da alma dele. Olha até agora quantos movimentos da alma de Davi foram expostos aqui. Minha alma tá apegada ao chão, tá apegada ao pó. Eu tô a ponto de morrer. Eu tô felicíssimo, você é meu deleite. Então, assim, todos os emoticons do WhatsApp. Vamos aprender a identificar em que estado nossa alma tá. Vamos aprender a entregar para o Senhor, falar, Senhor, minha alma tá assim, me ajuda, me socorre. E outra coisa maravilhosa também que eu aprendi é a pregar para minha própria alma, sabe? Como se ela fosse um ente à parte, assim. Eu falo, alma, por que você tá tão aflita? Ou eu falo, alma, descansa na presença do Senhor. Então, assim, o Senhor vai nos ensinando a lidar com as nossas emoções, na graça dele, sabe? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Como? Essa pergunta a gente precisa fazer sempre. Como é que a gente está inclinando nosso coração? Como é que a gente está ensinando nosso coração?
Porque a Bíblia ensina, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se a gente não bota, se a gente não pede a Deus misericórdia, se Deus não nos ensina a, digamos assim, botar as regras, assim... Aqui ele tá falando inclinar o coração, sabe? Que nem você tá num cavalo, você sabe guiar, assim, entendeu? Então é muito importante a gente saber dizer não pro nosso coração, para certas coisas. E não virar refém dele para ele fazer o que quer sempre, né? Porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Aí Deus fala na palavra dele: Eu, Senhor, sou dos rins e corações e tô discernindo, eu tô vendo tudo, né? Tá. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recrearei nos teus estatutos. Olha que delícia! De contínuo me recrearei nos teus estatutos. Então, é um recreio que não tem fim. Tem uns anos, assim, que eu parei de ter recreio, né? Porque tem uns anos que eu larguei a escola, mas eu lembro que eu gostava muito do recreio. E eu lembro que eu achava ele sempre muito pequeno. Um intervalinho de 15, 20 minutos no meio de um monte de aula. Então, o que vocês acham que eu sinto quando eu leio isso aqui? De contínuo me recrearei nos teus estatutos. Gente, é um recreio sem fim. Estatuto de Deus que eu costumava ter pavor, eu rupiava. De repente, assim, eis que o Senhor fez, ensinou minha alma a se recrear nos estatutos dele. Porque foi para isso que ela foi feita. Nossa alma foi feita para se deliciar no Senhor. E a palavra de Deus ensina. Como é que é? Pra gente se satisfazer. Como é que é? Deleite. Tipo assim, deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se o Senhor é nossa fonte de alegria, não tem fim nossa alegria. Se a sua alegria é, vamos supor, um ventilador, o ventilador vai quebrar. Sua fonte de alegria vai acabar. Se sua fonte de alegria for qualquer coisa que não o Senhor, ela vai ter prazo para acabar. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recrearei nos teus estatutos. Tu desprezas a todos os que se desviam dos seus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Gente, temor do Senhor é algo importantíssimo, é uma bênção para nossa alma. É uma bênção para nossa alma. A gente tem que aprender, pela graça do Senhor, a ter medo, a ter assim, o temor da coisa certa. Porque se a gente não teme ao Senhor, a gente vai temer tanta coisa. A gente vai temer o inimigo, a gente vai temer as adversidades da vida. E aí a gente vai estar temendo quem a gente não conhece, quem a gente não confia e quem definitivamente não é por nós. Agora, se a gente coloca nossas fichas de temor, digamos assim, se o nosso coração aprendeu a ter temor do Senhor, que é por nós, e que é quem tem o controle perfeito de tudo, você vai temer o quê? Você tá entendendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É que nem Jesus falou acho que foi para Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos falou: por que você tá me tratando desse jeito? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar, para te prender, para te soltar? Jesus falou: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então o temor do Senhor faz a gente botar as coisas nos devidos lugares, a gente bota as coisas na hierarquia certa. A gente nunca vai olhar para um ser humano com medo dele, achando que ele tem a nossa vida nas mãos dele. Porque a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. E das mãos dele ninguém tira nada. Ninguém tira nada. Né? O temor do Senhor é uma bênção, é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Onde é que eu estava? Sustenta-me.
O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Amém, amém. É o temor que nos traz vida, gente. A gente vive num mundo que tá todo mundo arrancando os cabelos da peruca de tanto medo, de tudo. Claro que a gente tem que ter, né, discernimento, a gente não vai se pôr em risco, né? Jesus não se jogou do templo para tentar a Deus, ele vai, como o diabo tentou ele para fazer. Não é isso, né? Mas existe uma diferença absurda entre você ter uma vida coerente, né? Você viver uma vida assim, na qual você vai se preservar, você vai, né, fazer o que tiver ao seu alcance para ter segurança. É diferente de você achar que tudo depende de você, né? Tá. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Gente, não dá para cansar de clamar a Deus para nos ensinar. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Olha que bênção isso aqui, acabou de me ocorrer. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. O inimigo, o diabo, ele quer nos... assim, quanto mais ele puder tirar a consciência, o discernimento, quanto mais ele puder esvaziar o ser humano, melhor para ele. Para ele colonizar a mente da pessoa e tirar dela toda a liberdade, todo o entendimento, né? Para fazer da pessoa o que? Uma escrava do pecado, para a destruição dela. Mas ser servo do Senhor, olha aqui, sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. O que Jesus falou? Eu já não vou chamar vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas o Senhor quer que vocês, né? Mas eu tô aqui para revelar o Pai para vocês. Então, o nosso rei é um rei que nos enriquece. Deus nos chama para sermos filhos, não para sermos escravos. O inimigo quer nos destruir. Ele quer nos destruir, mas o Senhor quer nos enriquecer. Uma vez eu ouvi um estudo sobre Gênesis, do que foi Adão e Eva. De como é que Deus fez o plano original. Da capacidade de Adão, sabe? Falava até que ele não se movia, ele não estava retido assim pela dimensão de tempo e espaço que nem nós, que nem a gente. Imagina o conhecimento de taxonomia que ele tinha para dar nome para os bichos tudo, gente. Não é igual a ciência fala dos macacos que vão... Não, nossa, é o caminho oposto. A Bíblia ensina o oposto. Deus fez o homem perfeito, ele emburreceu com o pecado. Então, assim, o tamanho do projeto que Deus fez para o homem é mais do que a gente consegue alcançar. Deus não nos faz pra gente ser limitado, pra gente ser, sabe? É o inimigo que tá destruindo tudo cada vez mais, a ponto de botar seres humanos, sabe? Assim, de ter um trabalho que é pra apertar um botão, sendo que a gente foi feito com um cérebro, sabe? Nós somos a obra-prima de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, o plano de Deus para nós é sublime. É sublime. Ser servo de Deus é o que nos dá inteligência. É o que nos capacita. Vocês lembram do filme Um Príncipe em Nova York? Com o Ed Murphy? Ele tá lá na cafeteria, né? Que ele é filho do rei, ele é riquíssimo, mas ele resolve ir pra Nova York porque ele quer arrumar uma esposa que não sabe que ele é rei, porque ele não quer uma puxa-saco e tudo mais. E aí ele tá trabalhando nessa cafeteria, limpando o chão. E ele limpa esse chão com um sorriso de orelha a orelha. E ele tem uma postura. E ele tem uma alegria. Você pensa assim, o povo olha para aquele homem limpando o chão. Fala, qual é a tua? Qual é o seu problema? Ele estava limpando o chão, mas ele era um príncipe, gente. A identidade dele era de príncipe. Era de filho do rei. Ele podia estar limpando a latrina que fosse. Ele podia estar limpando o chão que fosse. Ele podia estar sendo escarnecido por quem fosse, como ele de fato foi. Nada trisca no fato de que ele era o filho do rei. Jesus veio, ele foi humilhado, ele foi tratado da pior maneira possível,
foi torturado, viveu uma vida humilde, nasceu numa manjedoura e tudo mais. Foi perseguido por causa da identidade dele. E nada do que aconteceu com ele triscou na identidade dele, de ele ser quem ele é. Filho amado do Deus Altíssimo, que veio em carne para revelar a glória de Deus. Fiz juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Fica por fiador. Pronto, tá. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Então, tipo assim, ó, aqui Davi tá dando uma apressada no Senhor, né? Tá tipo assim, ó, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Tem uma outra tradução que diz: até quando o Senhor vai demorar, Senhor? Vocês estão vendo a aflição que Davi tem, o quanto o coração dele sofre quando ele vê que as pessoas estão desprezando a lei do Senhor? Andar com Deus faz a gente sofrer de uma maneira que o mundo não sofre. E faz a gente desfrutar deleites e alegrias que o mundo não desfruta. Quantas vezes nós cristãos choramos amargamente, o nosso coração dissolve de dor, pensando na salvação dos nossos irmãos, pensando no fato de eles não conhecerem o Senhor Jesus. Esse sofrimento o mundo não tem. Então o chamado da cruz, o chamado da palavra, é um chamado que tem um custo. Né? Jesus falou, senta e conta, faz as contas se você quer mesmo me seguir, porque vai te custar. E a gente sofre, né? A gente sofre. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Olha que bênção. Dá luz, dá entendimento aos simples. Isso aqui é Jesus purinho, porque Jesus falou: eu louvo o seu nome, Pai, porque foi do seu agrado ocultar a sabedoria aos sábios desse mundo e revelá-la aos pequeninos. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Amém. Ordena os meus passos na tua palavra, do tipo assim, ó, pega o volante, Senhor, porque eu não tenho carteira não. Não tem carteira não. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Não se apodere de mim iniquidade alguma. Quem tem na memória o que é ter a iniquidade se apoderando de si, a aflição que isso traz, e depois recebeu do Senhor a graça e a misericórdia da paz, do amor dele, vai dizer isso aqui: não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Gente, eu vou repetir 1 bilhão de vezes ao longo do dia, sem medo de ser feliz. Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda. Senhor, me guia. Senhor, me guarda, me direciona. Eu não vou me cansar, eu não vou ter vergonha de repetir o pedido, não. Sabe, não é uma mera repetição assim da boca para fora, não. É uma repetição baseada nos fatos, baseada na necessidade de o Senhor atuar poderosamente. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Olha, de novo, olha a angústia, o sofrimento de Davi, ao olhar ao redor e ver as pessoas não guardando a lei do Senhor. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado,
mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Avisa aos navegantes. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus disse. Então, ó, aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá para mim inteligência e viverei. O que Davi está pedindo? Inteligência. O que Davi está falando com Deus? Me dá. Deus fala, né, numa passagem, abra bem a tua boca e eu encherei. Então, Davi tá assim, todo dia, gente, quando a gente acordar de manhã, vamos fazer que nem os bebezinhos. Os bebês acordam, o que eles fazem? Já começa o berreiro. Pra quê? Pra mãezinha acordar, pular, correndo e ir lá atender. Não existe diferença nenhuma não, minha gente, entre os bebezinhos e nós. Vamos acordar de manhã e já escancarar a nossa bocarra, falar, Senhor, eu preciso urgente, enche a minha boca, me enche da sua sabedoria, com o seu amor, vem meu auxílio, porque eu preciso. E a palavra nos ensina a pedir, bata e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, busque e encontrareis. Gente, não é mentira não, viu? Não é mentira não que a palavra tá falando aí, é verdade. É verdade. Muita gente tem um testemunho da própria vida de quem não achou nada, de quem não recebeu nada, de quem não encontrou nada. Buscou no lugar certo? Recorreu ao Deus vivo? Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Eu estou repetindo, né? Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os teus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar. Os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Gente, tem uma coisa que eu amo fazer. É acordar de madrugadinha, quando tá escuro, quando o celular não vai apitar notificação nenhuma, quando tá todo mundo dormindo, até os passarinhos estão dormindo, entendeu? Silêncio, silêncio. Aí você faz um café, um chá, toma só uma água, o que for. Aí você pega a sua Bíblia, você faz bem isso aqui, ó. Os meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. É lindo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Quer dizer o quê? Me dá vida. Me dá vida. Me dá vida. Eu preciso de vida. Fonte da vida é quem? O Senhor Jesus. Aproximam-se os que seguem a malvados, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos.
Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Que toda vez que Davi conta os perrengues que ele está passando, ele deixa claro, mas eu não esqueço dos mandamentos de Deus. Mas eu não deixo de me deleitar na palavra de Deus, né? Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Nas minhas contas é bem, sei lá, a sexta vez que Davi está mostrando o quanto ele se aflige por quem não crê na palavra. Considera como amo os teus preceitos. Eu acho isso lindo, tipo assim, olha o tanto que eu te amo. Ele tá falando assim, né? Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Então, para toda adversidade, todo relato de adversidade que o Senhor, que Davi nos faz, tem o contraponto. De onde é que ele está achando descanso, de onde é que ele está achando alegria, do que ele não abriu mão, do que não foi tirado dele. Absolutamente, o mundo pode estar caindo em cima da cabeça, o chão pode estar abrindo debaixo dos seus pés, mas numa coisa ninguém trisca. Não há poder do inferno capaz de triscar na nossa intimidade, no nosso amor para com Deus. Jesus, na cruz, viveu aquilo que foi Deus virar as costas para ele enquanto ele estava cheio do nosso pecado, para que nós, por nossa vez, nunca saibamos o que é ter Deus virando as costas para nós. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Intensidade nas emoções aqui. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Olha isso aqui, ó. Todos os meus caminhos estão diante de ti. Do verbo, não tô te escondendo nada. Do verbo, burro é quem pensa que tá fazendo alguma coisa escondida de Deus. Tem uma passagem na palavra que fala, é daquele que pensa que Deus não tá vendo o que tá fazendo. Olha que bênção isso aqui. Todos os meus caminhos estão diante de ti. A gente esconde o nosso caminho de Deus quando a gente pensa que ele é contra nós, quando a gente pensa que a gente é dono da verdade e que Deus pode nos atrapalhar. Quando a gente pensa que Deus é uma ameaça à nossa alegria. E não quando a gente sabe que Deus é a nossa alegria. Chegue a ti. Ai, Senhor, aleluia. Muito obrigada, porque é um fato que a minha vida pertence ao Senhor e é um fato que Ele exerce o domínio dele na minha vida diariamente. E é um fato que a minha vida é e vai ser até o último dia uma tocha, um sacrifício vivo para Ele. Não por mérito meu, não porque eu tenho capacidade para isso, mas porque o Espírito dele habita em mim. E a minha vida está entregue no altar dele, para ele consumir no fogo do Espírito Santo dele, que faz luz brilhar como testemunho para o mundo, nesse mundo de trevas. Tem uma música de uma banda chamada Upper Room, que é minha banda preferida. Não adianta, não tem nenhuma outra que se equipare a Upper Room. E tem uma cantora chamada Abby Gamboa. Então, essa menina, ela é maravilhosa, assim, ela é maravilhosa. Aí teve um dia que ela tava cantando a música. Gente, essa menina gritava, mas essa menina gritava. Porque o que eu gosto nessa banda é que eles cantam. Não é pra quem tá lá, não. Entendeu? Eles não cantam, não é aquela coisa assim de presença de palco que envolve a plateia. Não. A Abby, por exemplo, ela só canta de olho fechado. Ela não tá nem vendo quem tá lá, não. Ela fecha os olhos porque ela tá vendo o Senhor. Aí, beleza, teve um dia que ela cantou, mas ela gritava, mas ela gritava, mas ela gritava. E ela parou um pouco de cantar pra dar um testemunho.
Pra contar que ela ficou um tempo sem cantar com tanta intensidade, porque ela tinha tido neném. E assim, a coisa ficou tão forte que teve uma hora que ela falou, não, eu vou ficar bem. Que, tipo assim, uma pessoa tava indo lá, você quer uma água? Você tá precisando de ajuda? Que ela tava muito assim. Ela tava em... Eu não sei que palavra usar. Ela tava assim... Eu não sei. Tipo assim, ela tava muito... Assim, com um sentimento muito forte, assim, pelo Senhor. E aí ela disse assim... We want to sacrifice. A gente quer sacrificar. Aí eu pensei assim, só se for você, porque eu não tô querendo sacrificar nada, não. Tipo assim, a ideia de sacrifício não parece apetitosa, digamos assim. Só que aquilo ficou na minha cabeça. A resistência que eu tive em relação ao que ela falou, sabe? Aí eu fiquei falando assim, ai Senhor, tipo assim, eu creio no que, na obra que o Senhor faz na vida dela, eu acho lindo o testemunho, sabe, de tudo dela, da forma como ela canta, aquilo ali realmente pra mim é um ministério à parte, entendeu? Em forma de música. Aí eu falei, ai Senhor, essa ideia assim de sacrifício, eu não tô curtindo não, hein? Aí, gente, o tempo foi passando, mas aí eu falei, Senhor, eu não quero, sabe? Eu não quero resistir. Tipo assim, é que nem você vê um prato na sua frente, você pensa assim, velho, não queria comer isso aí não. Mas você sabe que é aquilo que você tem, aquilo que vai ser bom pra você, aquilo que vai te dar vida, né? Então eu falei assim, Senhor, minha vontade é zero. Então assim, eu tô sendo bem sincera com o Senhor, não vou mentir nada não, porque o Senhor conhece meu coração melhor que eu mesmo. Então assim, faz o que é seu papel fazer, de me salvar, de me lavar do pecado, de me purificar. Eu tô aqui fazendo o meu de ser pecadora, assim, na minha condição natural, mas como o Senhor me deu a graça de crer no Senhor, de entregar o volante pro Senhor, faz um milagre, igualzinho o Senhor fez na vida dela, porque foi tão tocante a forma como ela esperneou, we want to sacrifice. Tipo assim, um amor tão grande que eu quero dar alguma coisa, eu quero dar. Olha como isso é bíblico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Qual foi o impulso? Amei, dei. Não é amei, retive. A lógica é odiei e retive. Tipo assim, você vê uma pessoa que você despreza, não vou dar nada pra você não. Mas se você ama, você entrega. Aí tá, né? Aí foram passando os meses e não sei o quê. Aí assim, eu quero compartilhar com vocês que eu senti, assim, num ponto, pela graça de Deus, que era como se a fornalha tivesse acesa. Por fornalha eu tô querendo me referir ao Espírito Santo, sabe? Porque no Antigo Testamento não tem o sacrifício, o fogo, e o Espírito Santo não representa, esse fogo não representa o Espírito Santo? Assim, eu tenho muito que estudar do Antigo Testamento, tá? Mas assim, eu tenho uma ideia do que é assim, o sacrifício no altar, do fogo estar sempre aceso, né? De não poder faltar o óleo. Isso, não poder faltar o óleo do Espírito Santo para o fogo estar sempre aceso, né? Para o sacrifício ser feito para o Senhor, que antes eram touros e tal, mas o Cordeiro Perfeito é o Senhor Jesus. E em Cristo, nossa vida é um sacrifício vivo para Deus. A gente não vai matar nada, a gente não vai matar ninguém. A gente mata a nossa natureza pecaminosa, ela é morta na cruz, né? E a nossa vida é um sacrifício vivo para Deus. Enfim. Aí chegou um ponto na minha vida assim que eu senti o Espírito Santo tão quente no meu coração, tão ardendo, que eu senti assim, Senhor, a fornalha tá aqui. Precisa botar alguma coisa para queimar. Você tá entendendo? Eu senti isso assim. Que foi quando eu comecei a postar coisa em rede social. Vocês podem estar escutando isso pensando assim, uau, que coisa fantástica que aconteceu. Aí tudo que eu tenho pra contar é isso, né? Mas pra mim foi muita coisa, entendeu? Porque é uma questão existencial, assim, de você marcar a sua identidade. Aqui viemos, né? Pra que eu tô aqui? Quem eu sou? Que mensagem que eu carrego? Minha vida, eu tô hasteando uma bandeira do quê? Pra quem era uma covardona, meus amigos, foi um milagre radical. Tem sido um milagre radical. Enfim, isso tudo que eu tô falando só pra dizer que o sacrifício que Deus quer é o sacrifício vivo de a gente entregar a nossa vida pra Ele. E que eu ouvi essa música da menina, a princípio eu pensei assim, só se for você, porque eu não tô nessa não.
Aí depois eu falei, Senhor, eu quero também, porque eu vi que tava fazendo muito bem pra ela, e é bíblico, e é assim que acontece e tal. Então, assim, o sacrifício que a gente faz pra Deus, digamos assim, a entrega que a gente faz pra Deus, ele envolve o nosso coração, ele transforma o nosso coração de tal maneira que é tudo que a gente quer fazer. Sabe? A gente não entrega assim. Assim, tem os momentos na vida da gente que a gente entrega sem querer entregar, né? Tipo assim, quem tava na vida assim de fornicação e tudo mais, não quer largar, não se entrega e fala assim, ai Deus, eu não queria. Só que aí ele nos limpa e nos mostra, e depois a gente pensa, sério que eu fazia aquilo? Gosta de lembrar, a gente toma nojo, entendeu? Então tá, então é Deus que faz o negócio, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, assim, o sacrifício para Deus é por honra e glória dele, é ele que faz o fogo crescer e transforma o nosso coração de modo que tudo que a gente quer fazer é entregar. Entendeu? Ele é o autor e consumador da obra. Ele começa, ele continua e ele termina a obra. E a gente precisa dele o tempo todo. Onde foi que eu tava? Ai, gente. Folgo com tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Eu amo isso aqui, ó. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma a louvar e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Não, é muito anti-ápice de Hollywood, né? Tipo assim, ai, depois disso você pensa assim, nossa, aí foi um final de glória. Não, o último versículo é: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, assim, é o retratando nossa alma, né? Ler salmo é redentor, assim, sei lá, eu não sei nem que palavra que usa, é uma cura para nossa alma. Se você quer ter um momento com Deus e você não sabe orar, lê salmo. Deus é tão generoso, a palavra da cruz, a palavra da Bíblia, ela é tão generosa que ela é toda prontinha, ela tá aqui, ó, pra você, entendeu? Então, até se você não quiser fazer, se você não tiver no momento de fazer uma oração para Deus, que você não estiver concatenando suas palavras, ele já te deu. Devolve para ele o que já é dele, que nem o sacrifício de Abel. Caim quis mostrar o serviço dele. Ó, eu plantei, eu aguei, nananã, tá aqui. Abel falou, toma o bicho que é seu, o senhor que fez crescer, entendeu? Não há nada que deleite mais a Deus do que a gente entregar para ele o que é dele, sabendo que é dele, né? Enfim. Ai, gente, eu espero que tenha edificado você de alguma forma. Pra mim, isso aqui foi um banquete. Vocês não têm a menor... Olha, maravilhoso. E eu agradeço muito ao Senhor por existir essa ferramenta, porque é uma forma de compartilhar. E eu ler esse salmo aqui para transmitir, né, para falar com sei lá quem, sei lá quando, é maravilhoso. É uma forma de comunhão. Então, quando a gente tá lendo a palavra em conjunto, a gente é mais abençoado. Assim, a lógica do Senhor é muito generosa, é muito de multiplicar. É bênção multiplicando em proporção geométrica. A gente não é para reter, a gente não foi feito para reter nada. A gente foi feito para disseminar. E quanto mais a gente dissemina, mais a gente ganha. Né? Isso até para quem não é cristão, né? Que fala, o conhecimento, quando é dividido, é multiplicado, tal. A palavra do Senhor, quanto mais ela é difundida, mais ela cresce em nós. Então, a primeira pessoa a ser abençoada aqui sou eu.
Eu agradeço muito ao Senhor por esse vídeo, que já vai quase para 2 horas, 1h44. Muito obrigada, meu Senhor. A sua palavra é um banquete. A sua palavra é um banquete. E obrigada por fazer comigo o que o Senhor fez com Davi, de ensinar a alma dele a te amar. Porque eu não era assim. Eu não era assim. Mas o Senhor está me transformando cada vez mais a imagem do seu filho. Essa obra não é minha. Essa obra vem das mãos do Senhor. Então eu me despeço aqui, desejando a vocês bênção sobre bênção, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e sua família, e que a palavra dele seja sua alegria, seja sua rocha firme, seja o descanso do seu coração, seja o descanso da sua alma, porque não há tribulação, não há poder no inferno capaz de te separar do amor do Senhor. Em nome de Jesus.